Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre teatro de formas animadas. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer e analisar o teatro de Mamulengo, seu contexto histórico e características. Então a gente vai falar, do teatro de Mamulengo, dessa mão mole aí do teatro do Mamulengo, tá bom? Então, você já ouviu falar em Mamulengo? Tem ideia do que significa? Você já viu alguma apresentação de Mamulengo? Já participou? É muito legal. É arte popular, é teatro de bonecos. Então, o teatro de formas animadas é um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, sombras, formas representando o homem, o animal ou ideias abstratas, Ele é manipulado ou movido por uma pessoa. No Brasil existe um tipo de teatro de formas animadas conhecido como Mamulengo e a gente vai falar sobre eles, Então, o teatro de formas animadas, a gente pode animar um boneco, seja um fantoche, seja um marionete, seja um boneco de manipulação direta, Enfim, diversas são as técnicas. A gente pode fazer uma animação no teatro de sombras, Então, são várias possibilidades. Pode ser um objeto, um chapéu, um boné, uma vassoura, que vira um boneco, nessa criação do teatro de formas animadas. Depende o quê? Do ator manipulador dar vida a esse objeto, ou a esse boneco, ou a essa sombra. Então, o Mamulengo é uma forma de teatro popular, tradicional de teatro de bonecos no Brasil. Nasceu nos interiores do Nordeste, de lá migrou para grandes centros e outras regiões. É chamado de Mamulengo em Pernambuco, no Distrito Federal, mas também recebe outros nomes pelo Brasil afora, Então é um teatro popular, Teatro feito ali para o povo, E que tem histórias do cotidiano, Então histórias que a população vive ali simples do dia a dia das comunidades. É Babaú, no Paraíba, João Redondo ou Calunga, no Rio Grande do Norte, é Casimiro Coco, no Ceará, Piauí e Maranhão, Então, os nomes diferentes aí do Mamulengo que a gente tem espalhado pelo nosso Brasilzão, Porque o nosso país é rico em diversidade, E cada região tem o seu tipo, de falar, enfim, e também, nomes diferentes aí para o nosso teatro do Mamulengo. Alguns historiadores dizem que o nome de Mamulengo, vem da mão mole, que seria uma característica para a manipulação dos bonecos, Então essa mão mole que seria para ter essa agilidade na manipulação, do boneco. Então vem daí o nome, Então olha só, o exemplo aí, exemplo de mamulengos, Olha que bacana. Então ele tem, a luvinha, Aqui o caso tem o boneco tem as luvas para manipular, A cabeça aqui feita de madeira, Então os detalhes é um boneco, trabalhoso de fazer, feito de forma artesanal, demora, E que fica lindo também. Então aqui fotos do Mamulengo. Com situações do cotidiano, de superação e reverência, as brincadeiras do Mamulengo percorrem o tempo falando sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade. Até hoje, a tolda, a armação de tecido de onde o ator manipula os seus bonecos, se abre, as figuras ganham vida, para dar voz aos sentimentos e expressões da nossa gente, povo brasileiro. É o povo cantando a sua própria história. Então, como a professora falou, são histórias do dia a dia, que acontece ali com as comunidades, que eles trazem, através de brincadeiras, histórias divertidas, enfim, para conversar aí com o povo, Aqui também a gente falou aqui da tolda, da armação de tecido, onde o ator manipulador vai manipular esse boneco. Mas também outro nome para esse espaço, é empanada, Então é empanada onde também os atores se escondem ali para manipular os bonecos, tá bom? Então é um outro nome que a gente pode utilizar. O Mamulengo é uma forma de arte, que há anos leva histórias e a cultura brasileira para diversos lugares. Pensando em histórias brasileiras, socialize com seus colegas ou família uma história real ou fictícia muito antiga da sua cidade ou uma lenda que você conhece na sua região. Então veja, se o Mamulengo conta a história, que aconteceu ali no cotidiano, as brincadeiras, histórias de fé, de esperança, enfim, então agora é a sua vez de contar uma história, uma lenda, enfim, um caos que você conhece aí, Ficou conhecendo e passar isso seja para os seus colegas, seus familiares, para a professora, tá bom? Então agora, é com vocês, a hora da atividade.
E aí, capricharam nessa história, nessa lenda, nesse caos aí que vocês contaram? Muito bem. Treinem em fazer isso mais vezes, tá bom? Contar histórias é muito bom, né? Então, vamos lá. Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo batizado de forma unificada como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Então, o Mamulengo em 2015, recebendo esse patrimônio cultural, Muito importante porque ele vai trazer o quê? A tradição, do povo, essas brincadeiras e histórias que vão passando também de geração em geração. Além das histórias, a forma de criar e confeccionar esses bonecos também é uma forma tradicional que vai passando de um bonequeiro para outro, que é muito importante manter também essa tradição, Então, você sabe o que é patrimônio cultural? Você já ouviu falar em patrimônio cultural, Então, são os bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo, ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais são elementos como dança, música, Então, o nosso patrimônio cultural é tudo aquilo que nos identifica, Então, é a nossa arte, a nossa religião, a nossa arquitetura, tudo isso faz parte do nosso patrimônio cultural, faz parte da nossa identidade, Então, o Mamulengo foi materializado como patrimônio cultural também. Você sabe qual é o nome dado ao artista de teatro de formas animadas? Já ouviu falar? O artista que faz teatro de formas animadas é um bonequeiro, ou um marioneteiro. É um termo utilizado pelos profissionais de teatro de formas animadas, do teatro de fantoches, para quem manipula bonecos ou constrói, Então, o bonequeiro ele é tanto aquele que constrói um boneco, cria um boneco, como aquele que também manipula esse boneco, que faz apresentações artísticas. E aí uma informação para vocês que a mulherada está com muita força no teatro de bonecos também. Inclusive tem a rede de bonequeiras brasileiras. Então sigam, a rede de bonequeiras brasileiras, está no Facebook, está no Instagram. É muita mulherada fazendo teatro de bonecos, E qual a importância disso? É muito importante, porque antes era um universo totalmente masculino, onde só os homens confeccionavam bonecos, Ou então, mesmo confeccionando, era o nome dos homens que apareciam na hora de falar do bonequeiro, Então agora nós temos também muitas bonequeiras, fazendo muita arte aí de teatro de bonecos, E a gente precisa valorizar. Então, teatro de formas animadas, mais fotos aqui, exemplos para vocês. Olha que lindo esses bonecos, Mais bonecos aqui do Museu do Mamulengo. Veja, tem um museu só do Mamulengo. Vocês podem acompanhar tanto no Face como no Instagram, que mantém a tradição e a cultura da arte do Mamulengo, contando muitas histórias, com oficinas, com contação de histórias, com os bonecos em exposição. Então, um museu muito bacana que vale muito a pena conhecer. Olha só que legal, A professora falou ali da mulherada ganhando força, confeccionando bonecos, Então, olha que bacana, Então, aqui o boneco de Mamulengo, ele é feito e esculpido na madeira. Então, é totalmente artesanal, é um processo demorado, Então, muito delicado também. Olha ali o resultado de algumas, confecções desses bonecos. Depois disso, tem todo o outro preparo, Preparar essa peça, pintar, enfim, todo o acabamento. Agora a gente vai assistir um pouquinho, um trecho de um vídeo do Museu do Mamulengo lá de Goiatá, tá bom? Então espero que vocês aproveitem bastante e percebam esse universo aí do cotidiano, das histórias do cotidiano, do dia a dia das pessoas que o Mamulengo traz também, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Vocês viram que bacana, a apresentação ali, um trechinho do vídeo. Vocês podem acompanhar o vídeo incompleto lá no Facebook, do Museu do Mamulengo, tá bom? Trazendo esse universo popular, o jeito de falar, enfim, tudo é muito bacana, A gente perceber essas histórias do cotidiano dessas pessoas. Então, Museu do Mamulengo de Goiatá, olha só, E aqui outro museu, o Museu do Boneco Animado. Esse museu fica em São José dos Pinhais. O Museu do Boneco Animado que inclui diversas técnicas, Então tem sombra, tem de vara, tem de fantoche, de manipulação direta, bonecos gigantes,
Ele está localizado em São José e foi criado em 2000, a partir do projeto Boneco e a Sociedade, que trabalhava a escola de teatro, apresentações, né, no Teatro de Bolsa Iguaçu e também o Museu do Boneco Animado, que esse projeto foi criado e coordenado pela Tadica Veiga e pelo Joelson Cruz, né? E foi uma ação da Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais. Ele continua lá, vivo até hoje. Também tem agendamentos para as escolas que quiserem ir lá e assistir, né, contação de histórias, aprender sobre as técnicas dos bonecos. Então, professores também podem ir lá e agendar uma visita ao Museu do Boneco Animado. A entrada é franca. Olha só, né? Então aqui era uma empanada, né? Um espaço de apresentação teatral de bonecos também, né? Que tinha no Museu do Boneco Animado, aqui de manipulação direta, quando o ator pega diretamente no boneco para manipular, né? Então o museu conta com diversas técnicas de bonecos e também com agendamento para visitas, né? Escreva o que você entendeu sobre a arte do mamulengo, tá bom? Agora com vocês, daqui a pouquinho a prof volta para conferir.
Muito bem, capricharam? Então vamos à nossa sugestão de resposta, tá bom? Então o mamulengo faz parte da cultura popular, os bonecos são confeccionados em madeiras e as histórias apresentadas contam situações do cotidiano. Os historiadores definem o mamulengo como mão mole, pela forma como são manipulados, né? Então, teatro de formas animadas, teatro de bonecos, popular, né, que tem toda a questão da confecção dos bonecos através de bonecos esculpidos em madeiras, histórias que trazem o cotidiano, o dia a dia das pessoas, né, com brincadeira, falando de fé, falando dos costumes da região, né? Então, retomando, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos, né, o que é o mamulengo, seu contexto histórico e características. Vimos também o Museu do Mamulengo e o Museu do Boneco Animado. Então a gente falou um pouquinho sobre a arte do teatro de formas animadas através do mamulengo, que é uma técnica de bonecos, né, que trabalha, né, alguns historiadores falam ali da mão mole, pela forma que vai manipular esse boneco, né? Então tem que ter uma certa agilidade na hora de movimentar as mãos. Esses bonecos que são feitos, esculpidos em madeiras, né, e depois pintados, trabalham histórias, né, falando de fé, né, da questão da religião, dos costumes. Então pode ter também ali vários personagens cômicos presentes, né? Então vai trabalhar de forma popular, né? Então é um teatro feito ali para o povo, né, incluindo todo mundo. E a gente viu também o Museu do Mamulengo, que traz toda a questão dos bonecos, tanto os bonecos, né, tipos de bonecos, a gente também tem as histórias que são contadas, oficinas que são também criadas pelo Museu do Mamulengo. Eles fazem live, eles estão no Face, no Instagram, né, vale a pena conhecer. A gente falou também do Museu do Boneco Animado, que é único do gênero no país, porque tem as diversas técnicas de manipulação, né? Então tem fantoche, tem marionete, tem boneco gigante, tem boneco de sombra, de luva, de vara, então diversas técnicas, e também conta também com visitações, né, com agendamentos para assistir histórias, para também ver como é a manipulação desses bonecos e aprender sobre as técnicas dos bonecos também. E a gente falou, né, do artista bonequeiro, né, do bonequeiro, aquele que cria ou manipula os bonecos. Espero que vocês tenham gostado, porque nessa aula a gente falou sobre teatro de formas animadas, falou sobre mamulengo. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!